Meus amigos e minhas amigas, canal Meu Tricolor chegando na manhã dessa segunda-feira, dia 22 de setembro, para poder a gente falar de Fluminense Futebol Clube. Hoje é o último treino decisivo para o Renato Gaúcho preparar o melhor Fluminense para a decisão de amanhã. Tô chegando nesse primeiro conteúdo com muitas informações para deixar vocês por dentro de tudo que está acontecendo lá dentro do nosso Fluminense, tá? E vamos falar para vocês muito sobre essa grande partida de amanhã. Depois da vinheta, não sai daí não, vem comigo. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner. Sempre uma alegria, é sempre uma felicidade de verdade estar diante da presença de todos vocês, falando do nosso amado Fluminense. Hoje é segunda-feira, semana iniciando, né? Eu quero primeiramente agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Quero mandar um grande abraço, um grande beijo com todo respeito e sempre com muito carinho em todos vocês. Agradecendo a parceria, agradecendo a amizade e o apoio que vocês nos oferecem aqui ao canal Meu Tricolor. Beleza pura? Bom, tô com alguns assuntos aqui extremamente relevantes e importantes para poder a gente trocar uma ideia nesse primeiro vídeo dessa segunda-feira, tá? Será uma semana cheia aqui pra gente. Ontem tava com a esposa e com as crianças, descansei um pouquinho, mas essa semana vai ser uma semana muito movimentada pra gente aqui no canal Meu Tricolor. Quero contar com o teu carinho, quero contar com o teu apoio. Aperta o joinha, aperta o like, isso fortalece demais o nosso trabalho e é de graça e vocês ajudam demais o nosso trabalho a seguir evoluindo, seguir crescendo, tá? Se você tá me vendo ainda não é um inscrito, faz a tua inscrição também, aperta o botãozinho aqui embaixo de inscrever-se, é de graça e a gente tá aí nessa luta ferrenha para bater 50 mil até dezembro, tá? Ó, aqui do lado do botão compartilhar, se você puxar um pouquinho pro lado, tem um botãozinho chamado hypar. Aperta esse botão também porque isso aí fortalece demais ao YouTube impulsionar os nossos vídeos e mandar para mais tricolores, mandar para mais pessoas. Então, tudo que vocês puderem fazer para poder nos ajudar, eu sou extremamente agradecido pela tua parceria, beleza? Tamo junto. Comenta sempre, deixa aí o teu comentário em cima dessas notícias e compartilha os nossos vídeos nas tuas redes sociais. Show de bola? Vamos embora pro conteúdo porque hoje é um dia muito importante no Centro de Treinamento Carlos Castilho. E você sabe por quê? Porque amanhã, dia 23, terça-feira, 21h30, é o jogo da volta das quartas de final da Sul-Americana. 1-0 Lanús em cima do Fluminense na semana passada, na terça-feira, lá no estádio La Fortaleza. E amanhã é no Maraca, onde a gente precisa reverter esse resultado com 2 gols de diferença. Só para quem ainda não entendeu como que funciona, vou te explicar aqui, tá? O Lanús joga pelo empate. Se o Fluminense ganhar amanhã por 1 gol de diferença, o jogo vai para penalidades na hora, não tem prorrogação. Se o Fluminense ganhar por 2 gols de diferença, o Fluminense avança para semifinal da Copa Sul-Americana. Beleza pura? Já quero te adiantar que já somos mais de 30 mil pessoas presentes no Maracanã amanhã, tá? E vamos torcer para que esse número possa subir até o jogo de amanhã, até o horário, até o primeiro tempo, possa subir consideravelmente, tá? A minha ideia é a gente chegar no número de 50 mil. Praticamente foi o número que a gente colocou contra o Bahia. E o que aconteceu contra o Bahia? A gente conseguiu reverter também o resultado de 1-0 e ganhamos de 2-0. Gol de Canóbio de pênalti e o gol decisivo com o nosso zagueiro monstro Thiago Silva. Beleza pura? Então vamos aí, sabe, movimentar essa questão da venda dos ingressos aí para poder a gente colocar no mínimo 50 mil tricolores amanhã no Maracanã, tá? E falando especificamente do último treinamento de hoje, bom, o meu amigo, meu colega de canal Rodrigo Dias trouxe a informação em primeira mão aonde o Nonato ele tinha sido flagrado numa clínica fazendo algum tipo de exame. E a notícia ela se estendeu a outros veículos e a informação é que Nonato ele tá com uma tendinite
e ele pode ser desfalque para amanhã, tá? Gente, vou ser muito honesto a vocês. Se o Renato tem uma dúvida entre Nonato e entre Lúcio Acosta, aí o cara, Nonato, vai na clínica, faz exame, tá com tendinite, Nonato tem que ficar fora do jogo. No mínimo, no máximo, Nonato vai pro banco, se ele tiver condições de jogar alguns minutos, mas Nonato fica pra segundo tempo. Essa é a minha cabeça. Esse é meu pensamento. Amanhã é um dia pra ter o quê? Tem que ter coragem. A coragem, ela, sabe, ela traz vitória pra quem é corajoso. Você teve coragem, então você vai, tá, buscar vitória. Porque você foi corajoso, você foi audacioso, você foi pra cima. Porque tem que ser assim. E outra coisa, o que mais mexe comigo e com você são os o quê? Os exemplos. Contra o Bahia, quem entra no primeiro tempo é Nonato. Mas na virada do segundo tempo, o Renato Gaúcho tira o Nonato, coloca o Acosta. O que acontece? Fluminense 2-0 no segundo tempo. Cara, precisa desenhar? Não precisa desenhar. O time amanhã, pra mim, já tá escalado. Fábio, Samuel Xavier na titularidade na direita, pra mim já tem totais condições, tá? Samuel Xavier titular, Thiago Silva, Freitas e René. Martinelli, Hércules, Acosta, Kevin Serna, Canóbio e... aqui que pega, hein? Eu iria de Germancano, mas eu acho que ele vai de Everaldo. Entendeu? Everaldo fez um golaço aí no treinamento, né, de bicicleta, mas no treino é uma coisa, quero ver fazer no jogo, pô. Tem que tentar fazer no jogo também. Então, pra mim, esse é o provável time de amanhã. Tem que tirar o Nonato e tem que colocar o Lúcio Acosta, tá? Esse, pra mim, deve ser o time de amanhã. Agora, deixa eu te falar aqui um pouquinho sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, né? A 24ª rodada. O nosso tricolor ganhou do Vitória no sábado. Uma vitória extremamente importante. Era uma briga direta. O Vitória tá na 17ª. Se ganhasse, se aproximaria do Fluminense. E o Fluminense, né, ficaria mais olhando para a parte de baixo. O que aconteceu? O Fluminense fez a parte dele. A rodada procedeu e ontem, no domingo, o Corinthians perdeu pro Sport, lanterna. Olha só a derrota do Corinthians, como foi boa pro Fluminense. E aí a gente pensa, por que o Fluminense não venceu o Corinthians aqui no Maracanã, né? Era pra gente estar um pouquinho mais acima na tabela de classificação. E o Bragantino ontem perdeu pro Cruzeiro. Eu tava assistindo esse jogo. Bragantino vendeu cara a derrota, mas perdeu pro Cruzeiro 2-1 e o campeonato tá embolado. Deixa eu colocar pra vocês aqui agora a tabela de classificação, dá uma olhadinha aí, ó. Tá tudo embolado. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras ali brigando aí pelas primeiras posições. Ainda tem algum clube ali com jogo a menos, tá? E o nosso Fluminense, com a vitória de sábado e a derrota do Corinthians e do Bragantino, saiu de 10º para 8º lugar com 31 pontos. Agora a gente deixa um pouquinho de lado o Campeonato Brasileiro e foca tão somente na Copa Sul-Americana. Mas queria passar para vocês aqui a rodada praticamente perfeita para o Fluminense, né? Vitória da gente e essas derrotas aí do Corinthians e do Bragantino. Agora eu vou falar um negócio para vocês, tá? No dia 30 agora de setembro, Fábio, o mito Fábio, o goleiro com mais jogos na história do mundo, completa 45 anos, dia 30 de setembro. E se teve algo que aconteceu para o Fluminense garantir a vitória contra o Vitória no sábado passado, foi a atuação do Fábio. Fábio fez algumas defesas importantíssimas ali que garantiram a nossa vitória para poder a gente voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Então, cara, sensacional. Torço demais para que o Fábio possa fazer uma gigante do tamanho dele, uma outra partida amanhã contra o Lanús e não deixar passar nada. Que todo o elenco esteja, sabe, numa ligação 360, nem 220, 360, atento o tempo todo para poder a gente não bobear, não dar mole, porque amanhã é decisão. Amanhã é para ir com tudo para poder a gente conseguir essa classificação para semifinal da Copa Sul-Americana, tá? E ó, pra gente finalizar esse vídeo com todos vocês, o primeiro dessa segunda-feira, a Conmebol, ela escalou o árbitro para a partida de amanhã. E a notícia, ela é muito boa, muito boa. Quem vai apitar o jogo é o venezuelano
Jesus Valenzuela, tá? A gente tem um retrospecto muito bom com ele e, cara, foi com ele que a gente se classificou contra o Internacional, lá naquele 2-1 no Beira-Rio. Então, assim, um juiz que, ao meu ver, é muito correto nas suas decisões e que amanhã ele possa fazer mais uma belíssima partida para poder, sabe, não ajudar o nosso Fluminense. A ideia não é essa, mas que o nosso Fluminense possa, sabe, jogar muita bola e contar com o bom apito do venezuelano Jesus Valenzuela. Cara, a expectativa, ela só tá unicamente amanhã na nossa classificação. E é para podermos darmos a vida. Todos os jogadores dar a vida. E nesse jogo contra o Vitória ficou algumas coisas, sabe, importantes. A ausência de Soteldo, não dá pro Soteldo agora, não dá. Se o Renato Gaúcho insistir, ele vai prejudicar o Fluminense. E outra coisa, ele colocou Lavega e Lescano, deu oportunidade. Teve que tirar o Lescano por uma circunstância do jogo, eu entendi, apesar de ter um pensamento diferente, mas eu não sou técnico, eu sou aqui, comentarista aqui com vocês aqui, falando do nosso Fluminense, tem a minha opinião, você tem a sua, e tá tudo bem. O Renato Gaúcho, ele falou, sou pago pra pensar. Tirei o Lescano, coloquei o Manuel, deixei o Lavega pra poder a gente ter contra-ataque, porque o Vitória ia vir pra cima, jogou na sua casa, e o Lavega meteu um golaço no final do jogo, só que estava impedido. Mas, venhamos e convenhamos, um camarada que tem a capacidade e a coragem de dar um chute daquele ali, ele tá falando alguma coisa pro técnico. Eu tô aqui, eu tô disponível, se você quiser me utilizar para eu tentar ajudar o Fluminense, eu estou aqui. Olha o gol que eu fiz aqui, ó. Foi impedido, mas olha o gol que eu fiz. Então, eu acho que o Lavega deu uma grande resposta, tá, positiva nesse jogo contra o Vitória. E eu sempre penso, se o Renato Gaúcho fosse um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais sábio, ele utilizaria melhor o seu elenco no geral, para poder a gente, sabe, tá até melhor no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, somos o único clube que estamos na semifinal da Copa do Brasil, lá em dezembro contra o Vasco. Amanhã tem essa grande decisão contra o Lanús, a gente vai classificar para a semifinal e a gente precisa continuar nessa crescente no Campeonato Brasileiro, beleza? A gente volta na sequência dessa segunda-feira com muito mais informações do nosso tricolor, do nosso Fluminense. Tamo junto, obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua presença, compartilhe os nossos vídeos, ajuda o canal Meu Tricolor a seguir crescendo. Saudações, tricolor!